A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, lá que fala sobre a igreja de Filadélfia, a mensagem para a igreja de Filadélfia, lá no versículo 8, que a palavra fala assim: Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força, vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Deus manda dizer para você que a porta já está aberta. Deus já girou a chave dessa porta. Essa porta está aberta e você vai ter notícias dessa porta por esses dias. Toma posse dessa palavra. Pela sua fidelidade, por você saber esperar, por você estar aguardando, exercendo a tua fé, Deus manda dizer para você que vai ter resposta aí chegando para você. A porta já está aberta. Então alegre o teu coração e não se desespera, porque Deus é fiel para cumprir. Às vezes na travessia, a gente passa por um processo muito doloroso, mas o nosso Deus ele é fiel e ele sabe o momento certo de nos exaltar. Ele sabe o momento certo de entregar determinadas coisas nas nossas mãos. Então o período em que a gente está vivendo, que a gente está caminhando, ele está simplesmente nos preparando para que a gente possa tomar posse daquilo que ele tem para nós, para que a gente possa administrar as coisas de uma forma diferente, para que a gente venha ter uma infraestrutura emocional e psicológica. Então a gente vai passando por todos esses processos até chegar no objetivo final. Mas Deus manda dizer para você que está chegando aí a tão sonhada resposta que você tem pedido. Deus já girou a chave dessa porta. Essa porta está aberta e Deus fala na palavra, depois medita lá. Ela nunca mais será fechada. Nunca mais você passará por um processo igual a esse. Você nunca mais viverá uma provação igual a essa. Porque o que Deus está fazendo agora é definitivo na sua vida. Toma posse dessa palavra. Pode surgir outras lutas na sua vida, que todo mundo está aí, sabe, vulnerável a viver situações complicadas. A vida ela é imprevisível, né? Aos olhos de Deus não, mas para nós é. Então, às vezes acontece de acontecer coisas no momento em que você não espera, mas nunca vai ser igual à luta que você está passando agora. E isso que Deus está cessando na sua vida no dia de hoje, você nunca mais viverá isso, sabe, em nenhuma outra fase da sua vida. É um processo doloroso que você passou até agora, que Deus vai te dar uma grande vitória para você nunca mais sofrer com isso. Então Deus manda dizer para você que ele já girou a chave dessa porta, a porta está aberta, sabe, não tem tranca mais. Ela já está escancarada já para você. E você vai ter resposta dessa porta por esses dias. Então aguarda, essa semana você já vai ter um sinal de que essa porta já está aberta. Tem um banquete preparado aí para você. Toma posse dessa palavra e descansa em Deus. E não lamurie com relação a nada. Não lamurie, sabe, com relação a nada. Pegue todo o processo de dificuldade que você passou até atingir esse processo de você receber o milagre como escola para você. Para que quando vier outras lutas, vier outras dificuldades, você tenha absoluta certeza de que Deus vai fazer e que tudo isso é passageiro na sua vida e que Satanás não vai ter poder sobre a sua história, porque Deus fica sempre olhando a nossa fidelidade, irmãos. Eu li para vocês na palavra. Eu estou entrando nesse assunto que Deus está pedindo, porque tem pessoas aqui que questionam com Deus, por que espera tanto, por que aguarda tanto, por que sofre tanto. Quanto menos você lamuriar, é melhor. Quanto mais proveito você tirar do processo, sabe, isso vai dar um crescimento muito grande espiritual, psicológico e emocional para você. Para que você venha atingir as metas de Deus lá na frente. Então Deus manda dizer para você, essa porta nunca mais será fechada. Deus conhece sua fidelidade, Deus sabe que você tem sido, sabe, uma pessoa paciente no sentido da espera. Deus conhece seu coração. Deus sabe que você o ama, independente de qualquer coisa. E está chegando agora o momento da sua vitória. Está chegando o momento agora de você usufruir daquilo que Deus te prometeu. Então guarda essa palavra no seu coração. Espera aí a providência de Deus. Espera aí a resposta do Senhor, o sinal de Deus, porque está chegando resposta. Você vai ter resposta por esses dias. Você vai ver que deu tudo certo, que já está tudo resolvido, que Deus já colocou a mão, já liberou. E que nada do que Satanás arquitetou, do que você passou, os levantes que você sofreu, nada disso resolveu, porque não atrapalhou o processo de Deus. Então eles fizeram, sabe, um reboliço na sua vida. Te desorientaram. Mas você, no final, vai ter uma grande vitória. Você vai ver que a fidelidade ao Senhor, mesmo diante do processo, da dificuldade, ela tem uma certa recompensa.
Porque Deus vai nos sustentando, Ele vai nos alimentando, Ele vai nos livrando. Quando você vê, você já passou pelo processo e você já está de posse de vitória. Então não resolveu nada, não adiantou nada o que Satanás fez, as pessoas que ele levantou durante todo esse processo para te atormentar, te azucrinar, porque Deus conhece o interior, Deus sabe quem é você. Deus sabe o quão você tem pago o preço para poder viver os propósitos de Deus, as promessas do Senhor na sua vida. E chega uma hora que Deus nos recompensa. Então agora quem vai sair envergonhado da sua história são as pessoas que não acreditaram em você. Quem vai sair envergonhado agora são os demônios que te atormentaram, que acharam que iam te induzir ao erro, né? Levar você para o pecado. Como tentaram fazer com a vida de Jó e não conseguiram. Então toma posse dessa palavra, tá? Deus manda dizer para você. Deus estava com a chave na mão, o controle é dele. Ele já girou essa chave, já destravou essa porta está aberta e ela nunca mais será fechada. Toma posse dessa palavra, guarda ela no teu coração. Tem algo grandioso, maravilhoso chegando para tua vida. Irmãos, tem irmãos que escrevem embaixo assim, eu fico ouvindo promessa, eu não vejo nada, não vejo nada. O que eu posso falar para você é o seguinte, tem muita coisa que eu estou esperando no Senhor, eu já falei isso para vocês, tem promessa que eu estou aguardando, tem 8 anos. Tá? Então ficar, sabe, questionando com Deus tempo, eu não vejo nada, não faço nada, é melhor você orar e confiar na palavra. Se você não confia e não acredita na palavra, é melhor você não ouvir pregação nenhuma. Faz as coisas do seu jeito, entendeu? Deixa a vida mostrar algumas coisas para você, porque é difícil isso. Eu não tenho bola de cristal para adivinhar a vida de ninguém. Então não adianta ficar mandando mensagem em código para mim, querendo que eu adivinhe a vida e a história dos outros, porque eu não tenho essa capacidade, nem quero ter esse tipo de dom. Se é que existe isso. Que eu acho que o único que sabe da vida de todo mundo é o Senhor. Né? Os demônios sondam, eles são fofoqueiros, eles sabem também. Mas eu não tenho bola de cristal. Então eu não vou ficar adivinhando nada e eu só falo aquilo que Deus manda eu falar. Passou disso, eu não falo mais nada. Porque eu não vou ficar dando a minha opinião pessoal na vida de ninguém. Então, se você não acredita, não assista os vídeos, sabe? Se não acredita, o problema é seu. Toca a sua vida do jeito que você achar. Agora, um conselho que eu te dou, e aquilo que eu falo pela minha vida, tá? Existe um processo e um tempo para todas as coisas abaixo do céu, como Jesus teve um processo também. Ele esperou 30 anos para ele ter um ministério de 3 anos. Você sabe o que é isso? Você ficar 30 anos estudando, 30 anos aguardando, porque ele estudou toda a Torá. Ele estudou toda a lei que regia as leis que vieram de Deus, a história bíblica que tinham na época, tudo ele teve acesso. Ele era um menino com 12 anos de idade, de uma inteligência, de uma sabedoria muito grande. Então ele ficou 30 anos sendo preparado para viver aquilo que Deus tinha para a história dele. Ele foi crucificado no final, ele sofreu. A morte chega para todo mundo. A diferença de Jesus e nós, né, é que ele ressuscitou. Hoje, se eu falecer, eu não vou ressuscitar. O meu espírito vai ter que ir de encontro a ele. Mas eu não vou ressuscitar, aparecer para os meus entes queridos aqui, porque eu não sou Jesus Cristo. Então a diferença é essa. Mas o meu espírito, eu espero que eu consiga, sabe, estar com Deus lá em cima. Viver a eternidade com ele. Mas ele teve uma preparação de 30 anos. Para ele poder ter um ministério de 3 anos, mostrar o poder que ele tinha, o dom que ele tinha, passar o ensinamento. Ele tinha 3 anos só para poder divulgar a palavra de Deus, libertar essas pessoas e deixar um legado. Foi tão bem feito o processo que nós estamos até hoje buscando a presença dele, estamos na presença dele, continuamos a fazer o ID dele no ministério que ele teve de 3 anos. Tem pessoas aqui que passam por essa terra aqui, às vezes com uma igreja aí durante 40, 50, 60 anos, nunca fizeram grande coisa na vida. Chega uma hora que ninguém lembra do legado desses pastores que passaram, porque muitos nem na presença de Deus não estavam, porque vê a igreja muitas vezes como um comércio. Mas Jesus não, Jesus teve um legado de 3 anos só. Um ministério de 3 anos, que até hoje se propaga. Todas as humanidades que chegam, as gerações novas que chegam, muitas acabam conhecendo a história de Jesus Cristo. Porque a palavra dele é vida. E ele fala que tudo nessa vida passará, de menos a palavra dele. E quantas gerações antes de nós já não se passaram e a palavra de Deus continua? Então, se você não quer acreditar, não mine a fé dos outros. Viver na lamúria não vai viver bênção. Existem regras no reino que precisam ser seguidas. Como existem regras na sociedade que você tem que seguir. Você não pode ultrapassar sinal vermelho. Você tem que pagar os seus impostos. As dívidas que você tem que pagar. Então existem várias coisas. Você não pode andar com um carro, por exemplo, sem estar habilitado.
seu carro tem que estar com os impostos pagos. Então existem leis que você não tem como fugir. A mesma coisa existe no reino. Se você não andar regrado diante das leis de Deus, daquilo que Deus nos ensina e Ele espera de nós, você não viverá milagre algum. Então precisa haver renúncia, precisa haver uma libertação, precisa haver amor, e você precisa amar a Deus acima de qualquer coisa, senão você não consegue. Então não adianta ficarem, sabe, escrevendo um monte de coisa, tentando me ofender, porque vai entrar no ouvido, vai sair no outro. Eu vou continuar fazendo vídeo, eu vou continuar fazendo os vídeos, eu vou continuar pregando para quem quer. Agora, quem não quer, entendeu? Sabe, não perca seu tempo com isso. O livre-arbítrio tá aí, para quem quer seguir e quem não quer. Então não entra no meu canal para me azucrinar a vida, não vem, sabe, querer minar a fé dos outros, porque não tem coisa pior do que isso. E as pessoas ficarem. Uma coisa é você dar o seu testemunho. Outra coisa é você querer orientação para você sair do sofrimento que você está, porque existe uma fórmula através da palavra de Deus para você sair de qualquer sofrimento. Então você tem que querer a palavra, você tem que escolher viver a palavra, porque não adianta você falar a palavra e você não vivê-la. Então você tem que falar a palavra e viver a palavra para você sair dos seus problemas. Mas não ficar, sabe, colocando as suas lamúrias, as suas revoltas nos comentários para minar a fé dos outros. Porque muitas lutas que as pessoas passam não é luta diretiva de Deus. São lutas permissivas do Senhor porque a pessoa escolheu errado. E Deus deixa você seguir a sua escolha para você ver que o caminho dele é melhor. O caminho dele pode até ter pedras. Existem muitas. Existem obstáculos, existem perseguições. Eu nunca fui tão perseguida pelo plano espiritual como eu fui quando eu estava na presença de Deus. Porque quando eu estava no mundo, o demônio devastou minha vida. Mas não existia tanta perseguição como quando eu comecei a aceitar o evangelho na minha vida e a servir a Jesus. Então existe uma grande diferença de quando você não está na presença de Deus e quando você está na presença dele. Mas a gente precisa entender que a vida, ela tem que ser movimentada através dos caminhos de Deus. Porque quando nós não estamos no caminho de Deus, não existe vida. Existe o nosso achismo e as nossas más escolhas. E Satanás sabe induzir o ser humano. Satanás sabe laçar o ser humano. Eu conheço inúmeras pessoas que tiveram a oportunidade de ter uma vida com Deus e não quiseram ter, que hoje está passando aí uma velhice sozinha, solitária e com muito sofrimento. Porque a família vai falecendo, a pessoa vai ficando, sabe? Não tem realização familiar, não tem esposa, não tem filho. Quando tem família, destrói tudo. Quando a gente está com Deus, passamos por situações difíceis. Às vezes a nossa família é destruída. Passamos por obstáculos, mas Deus restitui, Deus traz, Deus reforma a nossa história, muda da água para o vinho. Deus vai fazendo tudo que Ele tem que fazer. Agora, a gente ficar minando a fé dos outros, ou a gente ficar vivendo numa revolta, numa lamúria, não trará bênçãos na nossa vida. Existe um tempo determinado para todas as coisas abaixo do céu. Eu tenho promessas que eu já falei para vocês, tem 8 anos que eu estou aguardando. Eu estou esperando no Senhor. Então, existe uma escolha de você querer esperar ou não esperar. Aí é com você. Você que tem que escolher, mas não ficar minando a fé dos outros com as suas revoltas e com as suas lamúrias e com as suas más escolhas. Tá? Deus é vivo, Ele está com as mãos estendidas para quem quer. O processo é difícil, mas é um processo prazeroso. Porque com Deus a gente tem refúgio, a gente tem libertação, a gente tem proteção. Nós temos providência, Deus não deixa faltar nada, Deus nos avisa dos perigos, Ele nos dá livramento, e assim Ele vai nos conduzindo, tá? Deus está falando aqui na palavra, a porta já está aberta e ela nunca mais será fechada. Agora, se você não acredita nisso, não adianta nem ouvir a palavra, esquece, porque Deus vai lançar inúmeros propósitos na sua vida, os sonhos dEle na sua história, que são as promessas dEle, as metas para você atingir, e você não vai atingir nenhuma, porque você quer tudo no seu tempo, você quer tudo da sua forma, e você é pequenez demais. E você tem que entender a sua pequenez diante de Deus. E você tem que saber que a soberania é dele, o poder é dele, ele sabe todas as coisas, foi ele que te fez. Você é limitado e ele não é. Então, sabe, é uma questão de escolha. É onde entra o livre-arbítrio. E a pessoa tem que ir lá e ela tem que saber o que ela quer da vida dela. Tá? Então, tá entregue a palavra, recebe quem quer. Quem não quer, entendeu? Não mine a fé dos outros não, porque Deus cobra isso, tá? Deus fala na palavra, quando a gente vai fazer o ministério, uma das advertências que Deus me deu desde o início,
Não derrame o sangue de ninguém, porque será cobrado. Então, eu não posso matar ninguém espiritualmente. A minha função aqui como serva de Deus, como ministra da palavra, sabe, como filha do Deus Altíssimo, escolhida por Ele, profeta dele, é fazer com que as pessoas se levantem diante do Evangelho e não matar as pessoas, usando o Evangelho como subterfúgio. Então não façam isso, tá? Não façam isso porque você vai ser cobrado, entendeu? E se eu fosse você, eu acreditava na palavra, sabe, limpava o seu coração e liberava perdão aí para quem te ofendeu, para quem te magoou. Deixa Deus conduzir sua vida. Aperto nós passamos, sabe? As pessoas falam assim, você fala de Deus, fala de Deus, fala de Deus, mas você não sabe o que eu tô vivendo. Eu já passei fome, irmão, já passei dificuldade, eu tive AVC, tudo sem convênio médico. Vocês não têm noção do que eu já vivi, sabe? Vocês é que são ridículos, que ficam o tempo todo me criticando, sem saber a minha história. Eu já contei inúmeras vezes, meu testemunho é muito grande, são muitos anos de luta. Eu não fiz ainda um testemunho contando a minha vida, porque não tem nem lógica, eu não vou conseguir fazer isso. Da minha infância até o final, contando em detalhes tudo, porque não dá. Então eu vou contando sempre em pedaços. Mas eu já sofri muito, eu sou uma mulher vivida. Eu não sou uma mulher inconsequente, uma bobona, sabe? Uma mulher que viveu oba-oba da vida, que foi bajulada, que foi mimada. Não tem isso, não. Meu negócio é na raça, entendeu? E durante o processo que eu passei com Deus, até faxina eu fiz para poder comprar comida, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu fiz uma faxina. Acho um serviço extremamente digno, que é muito melhor do que eu me prostituir. Prostituir eu não fui. Não fui. E eu tinha, sabe, inúmeros convites para isso. Mas é questão de escolhas. É isso que eu falo para vocês. É questão de escolhas. Uns escolhem ir por um caminho, não estou aqui condenando e julgando ninguém. Mas também vir julgar a minha história sem saber é muito complicado. Entendeu? A dificuldade que vocês estão passando, muitas, inúmeras dificuldades eu também já passei. E ainda passo por situações. Entendeu? Mas a gente precisa entender que com Deus a gente tem vitória. Então eu tive inúmeras doenças que aos olhos de médico não tinha jeito. Passei por situações sem convênio médico, mas Deus me curou. Estou de pé, estou restaurada. Deus a cada dia que passa está me restaurando mais e mais. Então eu só tenho a agradecer esse Deus. Agora, a gente ficar revoltado diante do processo que a gente está passando, isso não ajuda Deus a trabalhar na nossa história. É exatamente isso que Satanás quer que você faça. Quando eu estava passando as minhas situações aqui difíceis, que eu já falei para vocês, teve semana que eu fiquei comendo só arroz, que eu só tinha arroz, meu arroz acabou, depois Deus trouxe providência para mim, eu fiquei uma semana comendo só feijão, só tinha feijão, tá? E eu estava conversando outro dia com um pastor, que é um amigo meu, falando exatamente sobre isso. Quando você tem muito dinheiro e você fica sem, você sente muito. Mas quando você é pobre e você enriquece, você não sente tanto, porque você sai de uma situação difícil, que você está acostumado a viver com a dificuldade, e você vai lá e vive uma bonança. Agora, quando você nasce num berço rico, e você tem uma infância boa, seu pai vai lá e perde as coisas, você passa uma adolescência difícil, depois você reestrutura, você casa, você melhora a sua vida financeira, daqui a pouco você fica sem dinheiro de novo, é muito complicado esses altos e baixos na vida da gente. Então é um sofrimento muito grande. Só que eu aprendi a glorificar o Senhor, que eu aceitei Jesus com 41 anos. Então eu aprendi e aceitei Jesus nessa idade. E eu sempre glorifiquei a Deus, tendo comida na mesa, não tendo comida, tendo roupa, não tendo roupa, saindo de casa, não saindo de casa, com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso. Então Deus permite as dificuldades na nossa vida, porque Ele quer ver até onde a gente vai, se nós vamos acreditar, confiar. Porque a grande glória de Deus está exatamente nisso, de você acreditar e confiar naquilo que você não está vendo, você sabe que Deus existe. Então eu sei glorificar a Deus na pobreza e sei também amar o meu Deus se eu estiver rica de novo, se eu estiver num processo de bonança na minha vida de novo. E Deus sabe disso, que foi exatamente o processo que Ele fez com Jó. Jó glorificou a Deus na riqueza, porque foi difícil para Jó. Deus me vê como Jó, por quê? Porque Jó estava na riqueza, estava lá na bonança, e de repente esse homem ficou sem nada, ficou sem os filhos, que eu fiquei sem as minhas filhas, já falei isso para vocês, mas depois eu resgatei, eu não perdi para a morte, né? Mas eu fiquei um período sem elas, foi uma coisa muito dolorosa para mim. Mas Jó ficou no mesmo processo, rico na pobreza. E é muito difícil, ele não deixou de glorificar o Senhor, não deixou de acreditar nas promessas, ele questionou com Deus se Deus estava esquecendo dele, por que ele estava passando por aquilo, que é um questionamento natural que a gente faz,
E isso demonstra que nós temos intimidade com Deus ao ponto de conversar com Ele nesse sentido. Porque quando a gente não tem intimidade, a gente vai conversar com o vizinho. Quando a gente não tem intimidade, a gente vai conversar com gente estranha. A gente está sempre levando para alguém, para uma pessoa estranha que a gente não conhece. Quando a gente tem intimidade com Deus, a pessoa que a gente leva as nossas indagações é para Jesus. Porque Ele conhece a nossa vida e é dele que vai vir a virada da nossa situação. Então a gente precisa entender que Deus ele tem que ser glorificado em qualquer situação da nossa vida, mesmo na dificuldade ou quando você tiver uma situação boa. Deus quer exatamente isso de nós. Então comece a glorificar a Deus e agradecer o que você tem, porque é no pouco que Deus vai olhar o que você faz, para que no muito Ele venha te colocar. Se no pouco que você está vivendo, você não está conseguindo ser grato, você só tem revolta, como que Deus vai te colocar no muito? Ele não vai conseguir te pôr. Ele não vai colocar você lá. Porque Deus é justo. Então, comece a analisar o evangelho de uma forma diferente, ver as coisas diferentes e comece a agradecer o processo que você está passando. Quando eu entendi a essência do evangelho nesse sentido, eu comecei a agradecer tudo. Eu não reclamo de nada. Mas eu não paro de orar pelos propósitos que Deus me deu, porque eu tenho uma meta a ser atingida. Eu tenho uma promessa que eu carrego. Eu tenho um sonho de Deus na minha vida e isso é uma responsabilidade. Então eu não quero ficar estagnada no meio do caminho, eu quero avançar. Então se Deus me deu a responsabilidade desse sonho, eu tenho que continuar caminhando, confiando e orando. E uma hora Ele vai me colocar lá. Então é questão de escolha, é questão de posicionamento, tá? Agora, comece a mudar para sua vida mudar, porque ficar na revolta não adianta. Entendeu? E ficar me agredindo também não resolve. Porque eu não vou resolver o problema de ninguém. Entendeu? E eu só faço aquilo que Deus me manda. Saiu disso, eu não faço. Porque Deus conhece, Deus sabe quem precisa ser ajudado, quem não precisa. Deus sabe quem está por trás dessas contas na internet, quem sabe se é verdadeiro ou se é falso. Deus sabe tudo. Então, a gente precisa caminhar sempre confiando em Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. O que eu te garanto é o seguinte, eu já tomei posse dessa palavra. Eu não posso responder pelos irmãos. Todos vocês que assistem e me acompanham no meu ministério estão nas minhas orações. Vocês são meus filhos espirituais. Então, a minha responsabilidade com vocês é entregar a palavra todo dia, é passar o ensinamento bíblico, mostrar para vocês o caminho verdadeiro do evangelho e fazer com que vocês sigam. Passou disso é responsabilidade do Espírito Santo. Não é minha mais. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a porta já está aberta. Deus já girou essa chave, já destravou essa porta. E essa porta nunca mais será fechada. Agora cabe a você querer acreditar nessa palavra ou não querer acreditar. Aí não me cabe mais, não é responsabilidade minha, tá? Aí é com você, entra o seu livre-arbítrio. O que eu posso te garantir é que o Deus que eu sirvo, Ele é vivo. Eu não tô aqui brincando de evangelho, eu não brinco de contar historinhas, eu tenho experiência e testemunho com Deus. Então, tá aí a minha palavra, acredita quem quer, quem não quer, quem tá perto de mim sabe. Quem convive comigo sabe que eu não estou mentindo, passei por vários processos difíceis, ainda passo, e eu vou ter muito testemunho de Deus para contar para edificar a sua vida. Mas nós precisamos exercer a nossa fé, e isso é uma escolha. Nós não podemos responder pela escolha do outro, tá? Então tá entregue a palavra. A porta está aberta, está escancarada, ninguém nunca mais vai fechar. E essa semana você terá a resposta disso, tá? Toma posse da tua vitória no nome de Jesus. E você aí que não acredita no evangelho, não assista, vai fazer as coisas do seu jeito. Ou se você voltar a assistir, eu te aconselho voltar a acreditar. Porque Deus é o único que vai poder tirar você da situação que você está e mudar você. Você precisa desbloquear teu cérebro, você precisa mudar os teus pensamentos, mudar os teus sentimentos. E a única palavra existente e o único que pode fazer isso por você é Jesus e através da palavra dele. Tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.